Agora nós vamos passar para a mensagem. Abra sua Bíblia, por gentileza, lá em Marcos, capítulo 6. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 45 até o verso de número 56. Marcos, capítulo 6, de 45 ao 56. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler aqui na NAA, tá? Eu não sei se vai aparecer aqui na NAA. Aqui está a NVI. Vai estar um pouquinho diferente, mas vai dar tudo certo. Vão estão lá colocando já na NAA. Que normalmente eu falo da NVI. Né? Muito obrigado. Isso, vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde estavam, andando sobre a água, sobre o mar, e queria passar adiante deles. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré, onde atracaram. Saindo eles do barco, o povo logo reconheceu Jesus. Eles, percorrendo toda aquela região, começaram a trazer em leitos os enfermos e os levavam para onde ouviam que ele estava. Onde quer que eles entrassem, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, pedindo-lhe que os deixasse tocar ao menos na borda da sua roupa. E todos os que tocavam nela ficavam curados. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te pedir, Pai, para que o Senhor fale conosco através da sua mensagem. Queremos, Pai, ouvir, Pai, o que o Senhor tem preparado para nós nesta noite. Ministra em cada coração de uma maneira especial e que nós possamos sair daqui alimentados. E que esse alimento, Pai, se transforme em vida, Pai. Vida para que nós possamos viver de uma maneira diferente, Pai, neste mundo que está em trevas. Que essa palavra possa abrir os nossos entendimentos e que nós possamos realmente, Senhor, ser impactados por ela. Ministra nos nossos corações. Esse é o nosso pedido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, uma coisa que eu acho fundamental para todos nós como cristãos é conhecer um pouco mais a respeito de Jesus Cristo. Nós vamos nos cultos, nas igrejas, nós pregamos muito sobre vários e vários assuntos. Mas às vezes sinto falta de pregações a respeito da vida de Jesus. A respeito daquilo que ele fez, daquilo que ele operou, né? Como viveu Jesus entre nós. Pois sabemos que Jesus não somente morreu por nós, mas ele também viveu por nós. Sendo assim, é fundamental que nós, como cristãos, conheçamos em profundidade tudo aquilo que Jesus fez. Tenho notado, infelizmente, que pouco conhecemos. Porque até mesmo, às vezes, nas nossas conversas, a gente acaba citando pouco aquilo que Jesus fez. A gente cita uma série de coisas, até nos livros que às vezes eu leio, eu vejo citando uma série de coisas, mas às vezes falta citar um pouquinho mais de Jesus. Por conta disso, dessa necessidade, desde o ano passado, né, nós iniciamos uma série de estudos no livro de Marcos. E a ideia é que nós possamos completar
todo o livro, todo o Evangelho de Marcos, estudar ele por completo, de capa a capa. E desta maneira entender em profundidade, né, quem é Jesus. Marcos, que é o menor dos evangelhos, provavelmente aquele que foi escrito primeiro, dado que Mateus e Lucas se apoiam muito em Marcos. Marcos, que foi o evangelho escrito por João Marcos, mas que nós sabemos pela tradição da igreja, que aqui nesse evangelho estão as palavras de Pedro. Né? Pedro falava e depois ali Marcos escrevia. Este evangelho, né, que às vezes as pessoas falam que ele é o mais curto, mas ele tem tantas preciosidades, tantas coisas, que é fundamental que a gente conheça. E nós estamos passando por esse evangelho de uma maneira lenta, devagar. É mais ou menos como a gente faz quando tem uma coisa gostosa. Dani, quando você tem uma coisa gostosa ali, você come rápido? Ou você come devagarzinho, né? Às vezes você vai comendo devagarzinho, aproveitando cada pedacinho. Da mesma forma nós estamos fazendo com o evangelho de Marcos. Né? Nós estamos saboreando com detalhes este evangelho. Tanto que nós estamos no capítulo 6, né? Não terminamos nem, vamos terminar hoje o capítulo 6, e nós já temos 19 mensagens no Evangelho de Marcos, isso mesmo, 19, estamos ainda no capítulo 6, hoje nós estamos chegando na 20ª mensagem no Evangelho de Marcos. Aí você fala assim, eu gostaria de escutar as outras mensagens. Depois eu vou pedir para o pessoal da mídia juntar tudo isso aí numa playlist, né? Deixa lá numa playlist as pregações, porque eu comecei a pregar o ano passado, aí eu parei um pouquinho, aí depois voltei, aí agora estou retomando o Evangelho. Eu não sei se a gente vai conseguir terminar esse ano, mas a gente vai pregar ele durante um tempo, e depois a gente vai parar. Eu já tenho planejado uma outra série de mensagens que a gente vai fazer aqui no meio, mas é fundamental que a gente aprenda. Aí você que ainda não leu o Evangelho de Marcos, sugiro para você que você leia. Pega o Evangelho de Marcos, leia ele. É o Evangelho mais curtinho, 16 capítulos, rapidinho você lê. E você vai ver quanta coisa legal. E se você quiser entrar um pouquinho mais com profundidade, você vai pegar lá, que daqui a pouco, daqui a alguns dias, vai ter uma playlist lá de todos né, Rafa, não é isso? Não vai ter essa playlist lá? Com todas as pregações do Evangelho de Marcos. E você vai poder também aproveitar ali e acompanhando tudo que a gente já falou no Evangelho de Marcos. Para essa mensagem de hoje, eu acho que é importante a gente dar um passo atrás para a gente entender o que está acontecendo aqui, que essa parte aqui é muito interessante, mas a gente tem que entender o que aconteceu. Nós estamos no momento do ministério de Jesus, aqui, onde Jesus já está muito famoso. Então já tinha passado alguns anos, aqui não é o início do ministério de Jesus. Já tinha passado alguns anos, um ano e meio. Jesus já era muito famoso. A sua fama estava por toda a Galileia, até mesmo a Judéia. A pessoa já conhecia Jesus. Aonde Jesus ia, uma multidão o seguia, porque todos já conheciam a sua fama de pessoa que fazia muitos e muitos milagres. Jesus já tinha escolhido os seus 12 apóstolos. Daquela grande quantidade de discípulos, ele escolheu 12. E esses 12 já estavam andando com ele. Inclusive, eles já tinham aprendido tanto de Jesus, que Jesus já estava começando a fazer com que eles tivessem atividades práticas. Por exemplo, no próprio capítulo 6, ali no verso 6 até o 13, você vai ver Jesus enviando os 12, de 2 em 2, para irem nas cidades ali na Galileia, para que eles pudessem pregar a palavra de Deus, curar as pessoas e expulsar os demônios. E eles foram e fizeram isso. Então, os discípulos já estavam até no momento onde eles já estavam pregando a palavra, né? Já estavam fazendo ali o estágio, né? Daquilo que eles iriam desempenhar depois da morte de Jesus. Nesse dia aqui em específico, o que tinha acontecido?
Os discípulos, eles tinham voltado. Jesus tinha mandado ele para as cidades. Então, eles foram por toda a Galileia pregando. E eles voltaram para Jesus. E contaram tudo o que aconteceu. Né, como está lá no verso 30 do capítulo 6. Fala que os discípulos, eles voltaram para falar com Jesus. Contaram como que os demônios, tudo que de milagre, como que foi uma bênção estar ali. E aí, Jesus fala o seguinte, olha, tá bom, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos agora, já que vocês estão voltando, vamos descansar. Só que Jesus, ele era muito famoso nessa época. O pessoal, onde ele estava, tinha muita gente. E para ele descansar, ele tinha que fugir da multidão. Né? Tanto que, lá no verso 31, vai falar assim, E ele lhes disse, venham repousar um pouco, à parte num lugar deserto. Isso porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos que iam e vinham. Os discípulos, e o próprio Jesus era tão acessado, que mal eles tinham tempo para comer. Imagina só como que era o ministério de Jesus. Ele não tinha tempo nem para descansar. Então, para descansar, o que Jesus tinha que fazer? Se esconder da multidão ou ir para outra cidade. Eles estavam ao lado do Mar da Galileia. O Mar da Galileia é um lago bem grandão, lá em Israel, ainda existe lá, se você for lá. Normalmente, quando as pessoas vão para lá, para Israel, acabam visitando ali o Mar da Galileia. Então, o que Jesus fazia? Ele entrava num barco e ia de uma cidade para outra, atravessava para um lado, atravessava para o outro, para tentar fugir da multidão. E aqui, quando eu leio essa parte aqui, eu já me vem aqui uma coisa, né? Que é uma coisa meio louca, assim, se você pensar. Jesus fazia o bem para as pessoas. Curava, atendia, ensinava. Mas a multidão pensava na qualidade de vida dos discípulos e do próprio Jesus? Pensava neles? Não. Isso é uma coisa que às vezes até dói no coração, né? Como que as pessoas só queriam o quê? Sugar de Jesus. Poucos falavam assim, Jesus, para tudo aqui, vem na minha casa, né? Fica aqui trancado, aqui guardado. Poucos faziam isso. Você vê poucas acontecendo, não muito frequentemente isso. Mas nessa parte aqui do ministério de Jesus, Jesus tinha que fugir da multidão. Porque a multidão, ele ajudava a multidão. Mas a multidão, na sua gana por ter as coisas para ela, acabava fazendo mal para Jesus e para os discípulos. E para os apóstolos. Olha o detalhe que Marcos fala. Eles não tinham nem tempo para comer. Imagina como que era a loucura do dia de Jesus. E aqui eu acho que cabe uma lição para a gente, né? Eu acho que a gente tem que refletir como uma igreja. Uma igreja, ela tem que ser uma igreja servidora. E a gente acha que quem tem que servir na igreja somente são os líderes. Primeiro, a gente sabe que o líder, dentro do cristianismo, ele não está para mandar. Um líder que é um líder que se preza, ele tem que estar servindo. Mas também tem um lado recíproco. Né? A igreja também tem que cuidar dos seus líderes. Cuidar da liderança, cuidar das pessoas, né? Nós temos aqui os nossos departamentos, nós temos os líderes de PGM, temos a diretoria da igreja. A gente também tem que fazer esse cuidado, né, de mão dupla. Eu vou dar um exemplo, não que eu queira isso para mim, mas eu acho que é só para um exemplo de uma igreja cuidadora que eu ouvi. Tem uma igreja que o pastor está lá trabalhando sempre, né? A igreja falou assim para o pastor, olha pastor, no quinto domingo, todo mês que tiver quinto domingo, né, 5 domingos, nesse quinto o pastor pode descansar. Então, nesse aqui, o pastor, ele pode, você não precisa nem aparecer na igreja, melhor, nem aparece na igreja nesse aqui, porque esse aqui é o dia de descanso do pastor. Não que eu queira isso aqui, tá? Não estou falando isso por conta de mim, mas o que me chamou a atenção foi o cuidado da igreja com o pastor. Aí eles falam assim, esse aqui é o dia da família pastoral.
Entende como que é essa relação recíproca? O pastor está lá trabalhando o tempo todo, mas a igreja para em um determinado momento cuida do pastor. E eu acho que isso a gente tem que ter esse cuidado, não de mim, mas assim da nossa liderança. Olhe para os seus líderes, olhe para os líderes lá do PGM, né? Às vezes, sabe aquele negócio de você ligar, bater um papo, ver a necessidade, porque às vezes as pessoas estão passando por problemas e a gente nem vê, e a gente só está preocupado com o nosso. E às vezes tem líderes, não é à toa que a gente vê tantos líderes nas igrejas que estão lá com estafa, com depressão. Isso é uma coisa muito comum, inclusive, né? Eu estou falando de pastores porque eu lido muito com pastores, eu sempre estou com pastores, e isso acaba acontecendo, né? E recentemente, por exemplo, aqui, eu já contei para vocês, um pastor da nossa associação foi afastado da igreja porque estava com uma depressão. Entende isso, né? Então a gente precisa também aprender a cuidar. Mas isso aqui é só um parênteses, tá? Não é o tema central não, mas um parênteses. Cuide então dos seus líderes, olhe para eles, ore por eles, cuide deles, veja se eles têm alguma necessidade. Isso é bastante importante. Mas aí continuando. Então estava ali. Então Jesus estava lá, foi para uma região remota. Lá, só que o que aconteceu? O pessoal viu Jesus caminhando, indo de barco. Na hora que Jesus estava indo de barco, a galera saiu correndo, literalmente. Marcos fala que a pessoa saiu correndo, Jesus de barco lá e a galera correndo pela margem. Quando Jesus parou no lugar, o pessoal chegou junto. E ali Jesus ficou, ao invés de comer e descansar, ele teve que atender uma multidão durante o dia inteiro. Ficou lá com eles, tal. E aí no final do dia, eles não tinham o que comer. Aí o que Jesus faz? Ele faz a multiplicação. Quando a gente está falando de multidão, era muita gente mesmo que seguia Jesus. Ele fez a multiplicação ali, e aqui, em Marcos capítulo 6, fala que ele alimentou naquele dia, né, a partir da multiplicação, ele tinha poucos pães, poucos peixes, ele multiplicou e foram alimentados ali 5.000 homens. E a gente sempre fala assim, que se contaram só os homens, está faltando ali as mulheres e as crianças. O milagre foi maravilhoso. Jesus fez uma coisa grandiosa, a multiplicação dos pães. E essa multiplicação foi tão generosa que depois foram recolher o que sobrou, que chegaram a recolher 12 cestos de comida, né, tanto de pão e peixe. Por quê? E depois os próprios discípulos eles iam utilizar para eles mesmos. Acabou esse dia. Então, lá no final desse dia, isso aí foi a última pregação, a última pregação foi sobre a multiplicação dos pães. Agora nós estamos entrando na nossa pregação de hoje. Jesus, ele está ali com a multidão já está alimentada. Ele fala para os discípulos fazer o seguinte: olha, vocês vão na frente, pega o barco, vai lá para o outro lado, vai lá para Betsaida, lá do outro lado, que eu vou aqui despedir a multidão. Então eles foram embora e Jesus ficou ali com a multidão, despedindo. A Bíblia fala, que aí foi o texto que nós lemos hoje, que mais ou menos à tarde, finalzinho da tarde, comecinho da noite, estão lá os discípulos remando e não estão saindo do lugar, porque tem um vento forte, mas eles já estão lá no meio do lago. E Jesus estava em terra, estava ali parado na terra. E aí, Jesus, o que ele faz? Quando Jesus trabalhava o dia inteiro, o que ele fazia à noite? Ele ia dormir? Não, o que ele ia fazer? Orar. Jesus pega, mesmo estando cansado, mesmo depois de alimentar a multidão, depois de mandar todo mundo embora, ao invés de ir dormir, Jesus ele ia orar. Então, mais ou menos umas 6 horas da tarde, Jesus ele sobe e ali ele está sozinho com o Pai orando. Para Jesus, orar era o seu alimento.
Para Jesus, estar sozinho, longe da multidão e longe dos discípulos, longe dos barulhos do mundo, era fundamental para que ele pudesse ter ali sua intimidade com o seu Pai. E como é bom ter intimidade com o nosso Pai. E essa questão de parar, se desligar e orar, eu acho que é uma coisa que a gente deveria tomar para nós. Nós estamos num mundo, pessoal, que tem muito barulho. Então você está lá, é o tempo todo com o celular, ou você está lendo, ou você está passando coisa, ou alguém falando com você. A gente não desliga. Mas às vezes a gente tem que pegar esse exemplo de Jesus, sabe? Desligar o celular, ai meu Deus, mas a pessoa vai me mandar mensagem, se eu não responder em 5 segundos, alguém vai brigar comigo. O problema é daquele que está querendo resposta em 5 segundos, vai esperar. Né? Vai esperar, deixa lá quieto. Parar e orar. Sabe, como é bom, às vezes, você ficar sem o celular. Será que alguém aqui conseguiria fazer um... A gente vai falar muito de jejum, né? Fazer jejum. Aqui a gente não fala muito, mas acho que a gente deveria até retomar, falar um pouquinho mais de jejum. A Bíblia fala muito de jejum. Por que não fazer um jejum de celular? Né? Passar, sei lá, ao invés de ficar lá 5 dias sem comer, porque a gente não pode ficar lá 5 dias até o meio-dia sem ligar o celular. Seria uma coisa boa, né? Fazer um negócio para a gente tirar um pouco desse monte de barulho que a gente tem. E não é para você ficar quieto, não é para que você se volte para Deus. Por que não você... não, pastor, mas é muito tempo. Pelo menos pega lá um dia, um sábado, ou domingo de manhã. Não, aqui eu não vou ligar nem a televisão, eu não vou ligar celular. O que eu vou fazer agora? Eu vou parar, vou ler a Bíblia, né? Não vou deixar que nada me atrapalhe. Já pensou se a gente conseguisse fazer isso? Mas a gente consegue, de fato. A pior coisa que tem, eu não sei se eu vou falar a minha vida. Se eu estou fazendo, até mesmo quando eu estou fazendo mensagem, eu tenho que tomar muito cuidado. Às vezes eu estou ali fazendo mensagem, dá aquela vontade. Não, deixa eu dar uma olhadinha na notícia de hoje. Na hora que eu dou uma olhadinha, já quando eu for ver, já passou 40 minutos, eu estou lendo outra coisa e não estou fazendo a mensagem. Não sei se acontece isso com você, comigo acontece. Então eu tenho que tomar muito cuidado, eu tenho que ser muito rígido, e nem sempre eu consigo. Com isso, acabo me distraindo. O celular também te distrai. Às vezes você está lendo ali a palavra, toca o celular e já era. Você passou meia hora, largou. Quando volta para a Bíblia, nem lembra o que você estava lendo mais. Por que não a gente pegar o exemplo de Jesus e desligar? Seria uma coisa muito boa, né? Tenta fazer isso um dia. Não precisa fazer, não dá para fazer todos os dias. Vamos começar devagar. Eu vou reservar o dia X. Vou desligar o celular e não vou ver mensagem nenhuma. Eu mesmo, assim, no domingo, se você me mandar a mensagem depois o pessoal já fala que eu respondo meio devagar as mensagens. Mas se você me mandar mensagem no domingo à tarde, é bem possível que eu vou te responder na segunda-feira de manhã. É muito possível. E acontece isso direto. Eu vou ver as mensagens que me mandaram essa tarde, amanhã, quando eu estou indo no trem, aí que eu começo a ver as mensagens do dia anterior. Às vezes a gente precisa fazer isso para que a gente tenha foco. Foco em Deus. Jesus, ele buscava o foco estando com Deus, estando com o Pai. Eu acho que a gente também deveria buscar um pouquinho mais isso. Tirar os barulhos, o barulho da multidão, o barulho das pessoas dos discípulos, né, para estar com o Pai. E Jesus assim o fez. Isso era um hábito constante dele. E ele fez isso. E a Bíblia fala que ele ficou lá do final da tarde, até mais ou menos umas 3 horas da manhã, ali orando. No mínimo, sim, porque está ali na terceira vigília que vai falar na Bíblia, que ele vai parar de orar. Terceira vigília, então ele ficou mais ou menos ali das 6 horas da tarde até umas 3 horas da manhã, mais ou menos orando. 6 horas. Né? Estava ali Jesus orando. 6 horas não, até das 6 até as 3 da manhã. E aí,
Jesus agora ele vai lá para ver os discípulos. Os discípulos estão lá. Nesse momento ainda os discípulos não tinham conseguido chegar no seu destino, que era Betsaida. Eles ainda estavam remando. O vento estava muito forte contra eles. Eles não estavam conseguindo sair do lugar. E aí o que Jesus olha para eles. E aí Jesus ele começa e acontece uma coisa maravilhosa que está lá no verso 48. Jesus ele sai andando. E ele sai andando em direção aos discípulos. Só que o barco dos discípulos está no meio do lago. E Jesus, ele começa a andar sobre as águas. Ali acontece um milagre maravilhoso. Nós não sabemos exatamente o que aconteceu. Se a água mudou a sua densidade para que Jesus pudesse pisar em cima dela, ou se Jesus estava levitando, não sabemos, mas uma coisa é fato: as leis da física foram quebradas para que Jesus pudesse caminhar. E o legal que a Bíblia fala é que Jesus está caminhando rápido, porque ele queria passar pelos discípulos. Parece que ele queria ir direto e deixar os discípulos para trás. E ali, ao ver aquilo lá, eu fico imaginando os discípulos vendo a glória de Deus acontecendo. É como que se Moisés, lembra o caso de Moisés, quando ele pede para Deus assim: Deus, deixa-me ver a sua glória. Aí Deus fala assim: não, eu não vou deixar você ver minha glória, porque senão você vai morrer. Eu não vou fazer isso, mas eu vou passar e você vai me ver de costa, vai ver a minha glória pelas minhas costas. Estava acontecendo alguma coisa parecida com eles ali. Eles estavam vendo a glória de Deus passando através deles, através como do Jesus estava andando pelas águas. Olha que coisa maravilhosa que estava acontecendo ali. Um grande milagre. Porque nunca se tinha falado sobre alguém andando sobre as águas. No máximo, eles tinham ouvido falar de um machado que tinha flutuado no tempo de Eliseu, mas uma pessoa andar sobre as águas era uma coisa inédita. Mas os discípulos, ao verem Jesus andando, você acha que eles glorificaram a Deus? Você acha que eles falaram, louvaram o Senhor? Não, o que a Bíblia fala que aconteceu? Tiveram medo. Ficaram apavorados. Eles olharam para aquilo. Lembra? Está à noite. Eles veem alguém andando ali no meio da água. O que eles pensaram que era? Ai, meu Deus, é fantasma. Acho que eles até fizeram lá um... Meu Deus, é um fantasma. E ficaram apavorados. E Jesus, lembra que aqui, o jeito que está aparecendo aqui, Jesus queria passar por eles. Mas na hora que eles perceberam que eles estavam tudo com medo ali atrás, o que Jesus faz? Né? Ele, porém, vendo que eles estavam ali apavorados, Jesus para e Jesus entra no barco com eles. E ainda acontece uma outra coisa maravilhosa. Ao entrar no barco, o vento cessa. Provavelmente aconteceu mais um milagre ali, né? Então, ao entrar no barco, o vento cessa e eles conseguem andar. E, irmãos, assim, o que chama atenção ali é esse temor. Eles tiveram medo. Temor não é uma coisa ruim, mas existe temor e temor. Existe um temor que é um temor carnal, que te afasta de Deus. Existe um outro tipo de temor que te aproxima de Deus. No caso ali dos discípulos, nós estamos vendo pessoas tendo um temor que estavam afastando, porque ele impediu que eles vissem que quem estava ali era Jesus. Eles pensavam que era um fantasma, era um temor carnal. Mas, por outro lado, eles deveriam ter buscado um temor real, que era o temor reconhecendo quem realmente Jesus era. E aí Jesus fala: coragem, sou eu, não tenham medo. É uma das vezes que Jesus falou: não tenham medo, sou eu. Não é um fantasma, não é outra coisa. Sou eu que estou aqui com vocês. Sabe qual que é a coisa mais incrível? Aqui você olha essa situação, nossa, que coisa maravilhosa. Jesus andando sobre as águas. Mas o que mais chamou a atenção do evangelista não foi Jesus andar sobre as águas. Não foi o vento parar. O que mais chamou
a atenção do evangelista está lá no verso 51. Ele diz assim: então subiu no barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos. O que mais chamou a atenção do evangelista foi: eles ficaram perplexos. Aí no verso 52 ele explica: porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. O que mais chamou a atenção do evangelista não foi Jesus andar, foi como que essas pessoas estavam perplexas. Foi como que essas pessoas estavam com medo. Eles ainda não estavam entendendo quem era Jesus. E naquele mesmo dia, eles tinham visto um milagre, onde Jesus tinha alimentado 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Mas eles não tinham compreendido. Então, por isso que eles estavam com medo, por isso que eles estavam perplexos. Eles não compreendiam quem era Jesus. E a coisa que mais chama a atenção aqui é isso: a dureza do coração desses discípulos. Discípulos que estavam andando com Jesus. Discípulos que vinham milagres todos os dias. Discípulos que tinham sido enviados 2 a 2. E eles mesmos pregavam a palavra, faziam curas. E eles mesmos expulsavam demônios. Eles que viram o milagre da multiplicação dos pães, que provavelmente eles mesmos, na hora que eles estavam dando os pães, o milagre estava acontecendo na mão deles. E mesmo assim, eles não entendiam quem era Jesus. Eles não tinham compreendido o que ele realmente era. Eles estavam ainda com o coração endurecido. É uma coisa louca, né? A gente pensa assim: nossa, que negócio doido. E aí, quando eu li esse texto, assim, o que eu mais fiquei pensando, eu estou aqui pensando nele durante umas 2 semanas, né? É assim, mas por que esses camaradas não entendiam quem era Jesus? Qual era o motivo que fazia com que eles não entendessem? Não é possível, né? Assim, até a gente não entende porque eles não entendem. E aí, existem algumas possibilidades. A primeira, né, que eu acho que a gente tem que começar a refletir, inclusive para a gente. A primeira era a questão da perspectiva deles que eles tinham em relação ao Messias. Quem eles esperavam que ia ser o Messias? Eles tinham uma perspectiva de um Messias que era uma pessoa que seria um grande líder militar. Um Messias que iria trazer o reino de Israel, um reino físico. Mas ali, quem estava aparecendo para eles era outra coisa diferente. Era um Jesus que ora se mostrava como rei, que se mostrava como servo sofredor, e mais importante, que se mostrava com fazendo coisas que somente Deus podia fazer. É bem possível, né, que a perspectiva deles em relação ao que seria o Messias não estava deixando eles verem quem era realmente Jesus. É aquela questão da perspectiva versus realidade. E a perspectiva deles não deixava eles verem a realidade. Apesar deles verem aquilo que está acontecendo com eles todos os dias. Isso que é doido, né? E a gente, irmãos, às vezes a gente tem que pensar que isso pode estar acontecendo com a gente. Às vezes a nossa perspectiva e o que a gente acha que pode ser, quem deve ser Jesus, pode estar atrapalhando a visão de quem é Jesus realmente. Às vezes a gente espera algo, mas Jesus é outra coisa. Vou dar um exemplo. Nos nossos dias hoje, é muito comum que a gente espere um Jesus que nos dê cura,
Nós esperamos um Jesus que resolva os nossos problemas. Esperamos um Jesus que Ele venha e dê providência para resolver aquilo que tem nos atrapalhado. Contudo, quando a gente olha para a Bíblia, Jesus é muito mais do que esse que vai te trazer alguma bênção. Jesus é aquele que Ele vem para te dar a salvação. Jesus é aquele que vem para ser o seu Senhor. E se nós entendermos isso, pode ser até que os nossos problemas sejam virem secundários, para que a gente possa seguir a Jesus. Então, às vezes, a nossa perspectiva em relação a quem é Jesus faz com que a gente não enxergue quem Ele é. Quem mais você possa pensar? Eu fico, às vezes, quando eu estava pensando aqui sobre essa mensagem, assim, a perspectiva, por exemplo, dos católicos. Eles têm Jesus, sabem que Jesus é Deus, que podem chegar até Deus, mas na visão deles parece que Jesus está meio longe. Aí o que eles fazem? Colocam intermediários. Ah, não, é melhor falar com Maria do que falar com o próprio Jesus. Está vendo? Outra coisa também, a perspectiva faz com que a gente não enxergue realmente quem é Jesus. E Jesus, realmente, Ele é Deus. E eles não enxergavam. Outra coisa que poderia estar atrapalhando os discípulos aqui de enxergarem quem realmente era Jesus, era o pecado, porque Marcos fala que o coração deles estava endurecido. E o que endurece no nosso coração? O pecado. Talvez o próprio pecado fizesse com que eles não enxergassem quem é Jesus. E a gente tem que tomar cuidado em relação a isso também, porque o pecado, ele pode nos tampar a nossa visão em relação a quem é Jesus. O que faz separação entre nós e Deus? O pecado. Quanto mais no pecado, nós acabamos, como se mais nós estivéssemos nos afastando. Né? Davi fala mesmo, abismo chama outro abismo. E isso às vezes acontece. Quando às vezes a gente realmente não reconhece que somos pecadores, pedimos perdão, às vezes a gente perde as perspectivas de quem realmente é Deus, de quem realmente é Jesus. E eu acho que também estava acontecendo um pouco isso aqui com os discípulos. Porque a gente vai ver depois, tem alguns discípulos aqui, por exemplo, João e Tiago, queriam se assentar à direita de Jesus. Né? Pedro também era meio arrogante, a gente vê alguns textos, depois a gente vai ver um pouquinho isso daqui a umas 2 pregações. A postura de Pedro, que Jesus falava que iria para o martírio, e Pedro, não, Jesus, de maneira nenhuma, isso não vai acontecer com o Senhor. Eles não enxergavam, talvez o pecado também cegasse. Outra coisa que eu acho que também poderia, tudo especulação, né, que poderia fazer com que os discípulos não enxergassem, é a própria revelação de Jesus. Jesus foi se revelando pouco a pouco para eles. Né? Conforme ele vai se revelando, eles vão aprendendo. Só que o problema é que ele se revelava, mas os discípulos não capturavam isso. Tinha alguma barreira. Para ser sincero, irmãos, os discípulos eles só vão entender quem é Jesus depois que Jesus ressuscita. Até a ressurreição, eles não acreditavam. Mesmo depois da ressurreição, teve alguns que falavam assim, se Jesus ressuscitou, eu só creio se ele aparecer na minha frente. Mas não adianta aparecer na minha frente, não. Eu tenho que colocar a mão nas feridas dele para falar que, sim, agora eu creio que ele ressuscitou. Os discípulos, eles eram assim, meio carne de pescoço para entendimento, tá? Não é que eles eram lerdos, mas assim, tinha alguma coisa que barrava. E nesse sentido, irmãos, eu acho que a gente é muito mais parecido com os discípulos do que a gente deveria, ou queria. Porque muitas vezes nós não enxergamos Jesus como Ele é, Deus como Ele é. É difícil entender
um pouco sobre Deus, né, Gabi? A gente está estudando lá um pouquinho sobre Deus, o negócio não é muito simples. É difícil você se submeter a Ele. Muitas vezes nós queremos mandar em Deus ao invés de sermos servos. Nós não queremos aprender dEle. É difícil. Muitas vezes a gente só escolhe um aspecto de Jesus para colocarmos na nossa vida e deixamos o outro. Por exemplo, vamos falar de novo da questão de cura. Nós queremos o Senhor que é realmente o Senhor da cura, aquele que faz as curas. Mas nós não queremos Jesus, que é o nosso Senhor, que nós devemos nos submeter a Ele. É muito comum isso acontecer. Muitas vezes, irmãos, nós somos iguais a eles. E o pior é que quando a gente olha a história dos discípulos, é muito parecido com a história de Israel. Israel viveu 40 anos no deserto, vendo o milagre diário de Deus. Eles não precisavam fazer nada. Abriam a porta assim, né, da tenda, estava a comida ali na porta deles, o maná, enviado de Deus. E mesmo assim, era um povo de dura serviço. Com os discípulos, apesar deles já terem realmente seguido lá Jesus, eles viam o milagre acontecer também todos os dias. Mas eles tinham pleno conhecimento de quem era Jesus? Também não. Eles só vai ter um relance lá no capítulo 8, que Pedro vai falar assim, o Senhor é o Messias, né? O Cristo, que deveria ser, que veio de Deus. Mas mesmo assim não entendeu completamente. E a gente acontece a mesma coisa. Às vezes a gente vive com Deus, vivemos os milagres de Deus, vivemos na misericórdia do Senhor diariamente, e a gente não entende quem é Deus. Isso deveria nos dar, essa lição nos deveria dar humildade, para tentar entender um pouquinho mais de quem é Deus. Porque não é possível que o povo do Senhor não entenda aqui realmente quem é o Senhor. Eu vou dar um exemplo. Eu comecei falando aqui no nosso culto, falando um pouco de vocês que estavam aqui no culto. Por que eu comecei a falar isso? Porque eu vi muitas pessoas que não estão aqui. E uma coisa que eu não entendo até hoje é um cristão trocar qualquer coisa ao invés de estar com os irmãos na igreja. Mas tem muitas outras coisas. Mas assim, quando é uma vez, aqui, outra lá, beleza. O problema é que o camarada deixa de vir aqui para ficar assistindo o Luciano Huck. O que você fez? Eu estava lá assistindo o Luciano Huck. Pelo amor de Deus. Quem é Deus para você? Não me entra na cabeça. De verdade. Mas eu tenho minha família. Eu também abri tantas coisas mais da minha família. A minha família, inclusive, já entende, né? Vou domingo almoçar, 2 horas, 3 horas, estou rapando fora. E ninguém reclama mais. Né? Tá ótimo. Porque é a prioridade. Eu estou dando esse exemplo porque, às vezes, eu acho que falta um pouquinho de entendimento nesse sentido. E não é mal dessa igreja aqui não, tá? Porque eu vejo todos os pastores, eu estava com pastores ontem, e a boa parte dos pastores reclama exatamente disso. Vem de um domingo, não vem no outro. E, às vezes, aqui, como pastor, eu vou dar aqui, não é que a gente fique bravo, a gente fica triste. Mas parece que o que a gente prega não faz efeito. Porque a gente fala tanto disso e as coisas acontecem ao contrário. E sabe aquela coisa de você querer fazer o melhor para a pessoa e a pessoa não querer? É mais ou menos esse sentimento. É uma coisa que às vezes acontece. Estar com os irmãos é onde a gente cresce como comunidade e cresce como igreja. É lógico, tem exceções. Não estou falando que não tem exceções, tem questões de doença. Eu entendo tudo isso. Mas realmente eu não entendo um camarada aqui larga de vir no culto para assistir um jogo do Corinthians. Até porque o jogo do Corinthians ultimamente está ruim, né? Posso falar de carteirinha, porque toda vez que eu quero passar raiva, eu assisto o Corinthians. Passo raiva ali, de boa, né? É uma coisa impressionante. Nesses últimos 2 anos, só pela misericórdia, esse jogo do Corinthians.
Mas, sabe, irmãos, a gente troca. Aí você fala assim, não estou trocando Deus. Não, assim, a gente tem que entender que a melhor maneira de a gente aprender a servir a Deus é servir ao povo de Deus. Você quer aprender a servir Jesus? Você tem que aprender a servir na igreja, o povo de Deus. Então, de certa maneira, você está trocando, ao não estar na igreja, você está trocando Deus por outras coisas. Porque se Ele veio para formar a igreja, e você abre mão da igreja, você está colocando o que na frente? Eu vou falar literalmente, você está colocando as suas vontades. E quando você se coloca as suas vontades, você está se colocando no lugar de Deus. Porque, eu preciso de tempo para mim. Jesus deu a vida por você. E na igreja, se a igreja não é um tempo para você, meu irmão, abre a sua mente e olha os seus conceitos. Aqui, quem está aqui entende, a gente entende isso, a gente aprende um pouquinho sobre isso. Por isso é fundamental estarmos em comunidade. É um exemplo de alguma coisa que às vezes a gente não entende. Eu estou falando assim dos discípulos, mas isso a gente vive no nosso dia a dia, na igreja. Eu vou falar uma coisa que às vezes eu vejo, assim, que às vezes até eu brinco. E não é só aqui, irmãos, eu vejo em outros lugares também, não é assim. Tem culto no sábado, metade da igreja não vem, as pessoas que vêm no sábado não vêm no domingo. É assim, tipo, fiz a minha participação num dia, não preciso do outro. E por outro lado, como eu já falei, aqui tem irmãos que para fazer aqui o culto, eles estão aqui no sábado, estão aqui no domingo. E não é que eles estão aqui na hora do culto, eles estão aqui antes do culto, trabalhando bastante. Depois do culto. Eu acho que isso a gente tem que olhar, tá, irmãos? Muitas vezes fazemos como os discípulos, né? A gente até escuta sobre Deus. Provavelmente, eu vou agora repetir uma frase que eu escutei essa semana em um dos vídeos da internet. Provavelmente, se eu te der uma prova a respeito de Deus, você vai lá tirar um 9, um 8, você conheça tudo a respeito de Deus. Mas o problema é que você não coloca isso no seu coração e não vive essas verdades que você às vezes até tem na mente. Ou seja, quando você tem a verdade na mente e não coloca ali em vida, não coloca no seu coração, isso mostra o coração endurecido, parecido com esses discípulos. Eles sabiam o que acontecia, viam Jesus fazendo, mas não entendiam plenamente, não estavam vivendo aquele negócio não estava dentro deles. Conhecimento intelectual não é suficiente, tem que ter mais coisa. Então, dessa maneira, irmãos, eu vejo que muitas vezes a gente é muito parecido. A gente precisa tirar isso e realmente conhecer Jesus. Desta maneira, eu gostaria de fazer como oração que está lá em Ezequiel capítulo 11, verso 19, que diz assim: eu lhes darei um só coração e porei um espírito novo dentro deles. Tirarei deles o coração de pedra e lhes darei o coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Minha oração é que a gente realmente tire esse coração endurecido, para que nós não somente escutemos, mas que a gente possa colocar em prática. E mais importante, que a gente possa escutar e entender, aprender de Deus, colocar tudo isso como prioridade. Esse texto, Marcos deixou aqui para a gente, já caminhando aí para o final. Marcos deixou esse texto aqui para a gente, para que vocês vissem, né, que um milagre inédito não chama tanta atenção quanto a dureza do coração dos homens. O maior milagre já aconteceu. Nós fomos salvos por conta do sacrifício de Jesus. Mas será que nossa dureza de coração não nos tem deixado enxergar plenamente estas coisas? Vamos abrir a nossa mente, agir com um pouco de humildade e pedir para que Deus realmente quebre esse coração duro
e que a gente possa viver realmente conforme a vontade dele. Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer por essa palavra, Pai. Por essa coisa maravilhosa, Pai, que foi esse dia que onde o Senhor andou sobre as águas. Mostrando que o Senhor é Deus. Mostrando que o Senhor foi um homem perfeito. Mostrando quem realmente o Senhor é. Inclusive, já tinha sido mostrado um por outros e outros milagres. Tudo que o Senhor fez aqui foi para mostrar que Jesus era o Cristo, prometido por Deus, o Verbo eterno encarnado, o Filho do homem, o Messias. Pai, e também o nosso Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero, Pai, confessar aqui diante de Ti, que muitas vezes temos sido como esses discípulos. Ouvimos falar do Senhor, aprendemos dos seus ensinamentos, mas tem alguma coisa que faz com que Ele não entre no nosso coração. E o que faz isso é essa nossa dureza, Pai. Dureza marcada pelas nossas perspectivas falsas a respeito de Deus. Dureza marcada pelo nosso pecado. Dureza, Pai. Porque nós não escutamos e não abrimos a nossa mente para o doce falar do Seu Santo Espírito. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos pedir perdão por essa visão, pela essa falta de visão. Queremos pedir perdão, Pai, porque temos andado sem entender por onde andamos. Nos perdoa, Pai, troca o nosso coração, esse coração duro, de pedra, e coloca um coração de carne, um coração sensível à Sua palavra. Um coração humilde que busca realmente o entendimento de quem Tu és. Pai, em nome do Senhor Jesus, transforme-nos. E que nós possamos, Pai, ser como Tomé, quando realmente entendeu quem era Jesus. Ele se caiu de joelhos e disse: Deus meu e Rei meu. Que isso, Pai, seja realmente a nossa verdade. Nós agradecemos ao Senhor por essa palavra. Em nome do Senhor Jesus.